Walter França é cirurgião bariátrico, foi pioneiro no Norte e Nordeste em cirurgia da obesidade. Walter França é o convidado do programa 20 Minutos desse sábado para falar sobre obesidade, uma ameaça à saúde pública mundial. A Organização Mundial de Saúde, nesse ano, já de 2019, identificou as 10 principais ameaças à saúde pública da população global. E, entre elas, com destaque, aparecia a obesidade, as elevadas taxas de obesidade nos mais diversos países. Está faltando políticas públicas para enfrentar esse problema, doutor? Pois é, veja, é um tema, um problema de uma relevância mundial, que ela não respeita camada social, etnia. Lógico, a população norte-americana você tem a maior incidência. Hoje, a principal causa de morte evitável é o tabagismo, que está em decréscimo, em cima das campanhas a nível mundial. O Brasil se destacou, inclusive, no combate, né? E a obesidade, pelo contrário, ela está crescendo, ela está aumentando no mundo inteiro, não é? E isso carece de política pública, sim, não é? E que deve começar isso na profilaxia, e deve começar na infância, na educação, a nível de colégio, em casa, e certamente que o país está precisando investir mais nisso, sabe? Doutor, veja uma coisa, o quadro do Brasil, mencionou o Brasil. Segundo os dados do Ministério da Saúde, divulgados em julho último, essa taxa chegou no nosso país a 20% de obesidade, sendo que nós teríamos, segundo esse mesmo estudo do Ministério da Saúde, 56% da população acima do peso. Essa população acima do peso está com o pé, é uma porta de entrada para a obesidade, se não de todos, pelo menos de uma parcela. Exatamente. O que é verdade que a educação é o caminho para evitar que esse problema cresça, assuma maiores proporções a médio e longo prazo. Mas o que é que podia ser feito, o que é que deve ser feito de imediato para reduzir esse risco mais próximo, por assim dizer? Como você colocou esses números, eles estão aumentando ano a ano. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, isso estava em 52%, acima do peso. E a obesidade oscilava assim, em torno de 16%, que hoje já atinge 20% no nosso meio. Terceiro, cerca de mais de 40%, né? Exatamente. Veja, a questão da prevenção, lógico, é fundamental. Agora, a questão da obesidade ela é multifatorial. Ela vem desde causas genéticas, inegável que sim, mas tem o aspecto da cultura alimentar. E que isso é uma interferência que a gente sofre da cultura norte-americana, não é? Na minha infância, as brincadeiras eram em praças, entende? Você correndo, brincando. Os restaurantes ofereciam um playground. Hoje é multimídia, não é? E aí vem a questão da evolução do tempo, né? E nós estamos agora na época da Revolução Industrial, né? Onde isso é um tema de extrema importância, que hoje já se trabalha com a cirurgia 4.0. Mas veja, a evolução fez com que os automóveis de antigamente, que era na manivela, né? O Ford, 1920, então o indivíduo exercia o trabalho de abrir vidro, levantar, não é? Hoje no carro você tem todo o automatismo, que você sentado ali, você comanda tudo. Em casa, você tem... Antigamente você se levantava para mudar de canal, não é? E levantava para ligar o ar-condicionado, aumentar, diminuir. Hoje você tem controle remoto para tudo. Até as famílias mais bem situadas economicamente, eles têm a cortina elétrica, não é? Quer dizer, é toda uma estagnação, sabe? Que o indivíduo não sai do lugar. Em cima disso tem a violência urbana, que faz com que as pessoas não possam transitar. Eu já fui assaltado caminhando na Avenida Boa Viagem às 11 horas da manhã, sabe? Então, veja, é multifatorial, não é? Agora, a cultura alimentar é o preponderante, sabe? É o preponderante. E aí eu cito até uma frase. Lá em casa todos são obesos, né? Aí entra a genética, né? Mas até o cachorro, que não tem a cultura alimentar de uma casa, entende? Que até o cachorro, ele se locupleta e aproveita isso. Mas, doutor Walter, veja que, por exemplo, esses fatores, boa parte deles,
que você apontou, eles têm a ver com... Eles podem ser sintetizados numa palavra, num conceito. Sedentarismo. Aumentou o sedentarismo. De outro lado, também aumentou o consumo de frutas e hortaliças, né? Os dados mostram que nesses 10 últimos anos aumentou perto de 20% o consumo de frutas e hortaliças. Há uma preocupação, há um culto. Também aumentou a prática de exercícios em academias, etc. Há uma coisa contraditória. Talvez a questão da educação seja o ponto fulcral. Ou seja, eu estava aqui pensando o seguinte, a obesidade nos Estados Unidos ela é menor no segmento mais rico da sociedade e maior no segmento mais pobre. Ou seja, parece que o mundo está migrando de um período de desnutrição para um período de obesidade, incidência maior de obesidade. E como é que você vê isso, esses sinais discrepantes? Veja, todos esses fatores... Entre esses fatores que você elencou. Todos esses fatores que você citou, eles estão relacionados à queima calórica, a uma ingesta mais saudável. Inegável que hoje há uma conscientização nisso. Mas também, veja só, raciocine comigo. Se você vai num cinema e você vai comprar alguma pipoca, um refrigerante, você é compelido pelo combo a comprar o maior. Né? Não tem mais uns saquinhos pequenos como outrora. Refrigerante idem, né? Veja, todo modelo que a gente tem aqui de fast food, ele vem da cultura americana. Antigamente, o que eu me lembro aqui na minha infância, você só tinha um rodízio que era de carne, numa churrascaria. Hoje você tem, paga um, come leva dois, tal, não é? E o rodízio para tudo, né? Aí bota a culinária japonesa. Pensa numa culinária extremamente saudável, né? Hoje ela está ocidentalizada. É raro o sushi hoje que não tem creme cheese. Isso é da cultura norte-americana. Então, a influência da cultura norte-americana na gastronomia, não é? Muito embora não seja uma gastronomia de elite, né? À frente disso está a francesa, extremamente convidativa, né? E aí que eu digo sempre, abrindo um parênteses nisso, nos nossos pacientes, eles migram das churrascarias para a culinária francesa, né? Comer pouco com qualidade, com degustação. Aí, voltando ao modelo americano, ele é quem tem influenciado toda essa gama de fast food, até no Japão. Veja só, o Japão é um exemplo disso. Veja a população mais saudável, geneticamente, e dentro da questão de hábitos, como o japonês, que hoje é um problema de saúde pública em adolescentes, pela migração dos hábitos ocidentais. A Índia, onde você tem uma pobreza muito grande, sabe? Eu identifiquei isso lá, você vê ali ó, o McDonald's, os fast foods norte-americanos, sabe? Então, olha, é um grave problema isso a nível mundial. Você tocou em fast food, lá atrás você tinha falado na necessidade de algo preventivo, né, médio e longo prazo, através da educação, da preocupação do sistema escolar com essa questão. E aí eu lhe pergunto, você seria favorável, vários analistas do tema o são, com relação à restrição da propaganda de fast food na televisão, por exemplo, em que a qual muitas crianças estão expostas desde a mais tenra idade natural, em outros meios de comunicação, mas o Dr. Walter França vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao cirurgião bariátrico Walter França qual a sua opinião a respeito das sugestões sobre restrições à propaganda do fast food na televisão e outros meios de comunicação. Eu acho que isso é um ponto importante, sim. Agora, te confesso que eu acho mais importante o trabalho a nível dos colégios, onde deveria ter... E teve um trabalho aqui muito interessante, que partiu de alguns endocrinologistas, que eles fizeram um trabalho na criação da chamada escola saudável, que tinha, obrigatoriamente, naquela escola só se fornecia um lanche saudável com orientação de nutricionista. Né? É bem verdade que a adesão foi muito pequena, porque quando entra na iniciativa privada, você sabe que as cantinas é um segmento que está atrelado a lucro, não é? Então foi difícil a implantação disso. Mas, olha, isso eu acho que devia ser lei até, sabe? E diante da avalanche
de obesidade... Da proporção que o problema tem assumido, mundo né? mundial, eu acho que isso teria que ser. Outra coisa, doutor, a utilização de equipamentos públicos, como academias da cidade, que existe desde 2011, foi implementado pelo governo federal desde 2011, já havia antes em cidades, né, em municípios, havia no Recife, inclusive. Isso também é um procedimento recomendável, você devia se generalizar a adoção, a implantação dessas academias, sobretudo nos bairros de periferia, para servir as populações mais pobres que não têm condições de se inscrever em academias pagas? Perfeito. E isso, o governo federal ele tem incrementos nisso, está trabalhando nesse sentido. Eu acho que isso é uma coisa extremamente louvável, né? Você tocou num ponto muito importante, que a atividade física ela tem uma importância crucial. Genética ou atividade física? O que é mais determinante para a obesidade? Doutor? Olha, é como eu lhe disse, ela é multifatorial, sabe? Mas a obesidade ela está como desequilíbrio entre a ingesta e a queima calórica. Alimentação e dispêndio de Pois energia. nós consumimos normalmente, em uma média, em torno de 2.500 calorias dia. Aquele nadador, o Michael Phelps, ele ingeria em torno de 8.000 calorias dia. Estava magrinho. Por quê? Porque ele tinha uma atividade física intensa, diária. Agora, se ele parasse com aquela ingesta, certamente ele se tornaria um obeso. Não é? Daí alguns atletas, o Maradona, e alguns, o Ronaldo, o Ronaldão, e alguns outros, né, que parou a sua atividade física, mesmo continuando dentro daquele mesmo patamar da ingesta, mas entrou o desequilíbrio. E aí vai armazenar na forma de gordura. A questão da atividade física, ela tem uma relevância muito grande, como eu tinha dito. Eu encaro a atividade física, eu vou à academia quase todo dia. Você me pergunta, eu gosto? Não. Essa coisa de dizer que libera endorfina, a mim não libera endorfina, ou libera quando eu termino a minha atividade, que eu tenho a sensação de que eu cumpri o meu papel. Aquilo para mim é um remédio. Aí, olha, a endorfina, saio satisfeito, porque fiz o meu dever de casa, sabe? E a vida é feita de sacrifício. Lógico, a oralidade, o prazer oral, é um dos melhores prazeres. É o primeiro prazer na vida que tem uma criancinha, que é a amamentação. E é o último prazer no idoso, quando vão cesseando todos os outros prazeres, mas a oralidade persiste. Isso é uma coisa prazerosa, né? Você degustar. Agora, para isso, você precisa queimar, para você ter o equilíbrio. Você e sua equipe já realizaram mais de 4.000 cirurgias bariátricas, né? Que é um tratamento, digamos, radical para enfrentar a questão da obesidade mórbida. Quantas anda esse tipo de cirurgia no Brasil e, em particular, aqui no nosso estado, em Pernambuco? Veja... Do ponto de vista de número de cirurgias, aproximadamente, e dos resultados. Perfeito. Essa história mudou totalmente, né? A cirurgia ela vem crescendo. Só no último ano que houve um decréscimo com a questão da crise, que muita gente deixou de pagar o seu plano de saúde. Aí foi uma questão econômica do país. Mas, mesmo assim, se operou cerca próximo a 70.000 pacientes. No Brasil? E isso vem aumentando, não é? O serviço público também está num declínio muito grande, não é? Tem diminuído a oferta. Então, só não tem aumentado mais por conta disso. Agora, a operação ela criou solidez, musculatura e um conceito totalmente que é inegável, que é uma grande coisa para os pacientes. Eu vou só citar um exemplo aqui. A cirurgia bariátrica, que hoje é bariátrica e metabólica, porque sabe-se da importância para você tratar as doenças metabólicas, que são aquelas que põem em risco a vida. E aí tem hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que é a alteração do colesterol, triglicerídeo. Esses fatores que levam à morte, não é? E a operação está conseguindo equacionar isso. Com baixa taxa de mortalidade, doutor? Baixa taxa. Hoje nós trabalhamos com a mortalidade em torno de 0,2%, ou seja, 2 óbitos para cada 1.000 pacientes operados. Se você contemplar o serviço público, que as pessoas se inscrevem e vão se operar 2 anos, 3 anos depois, a mortalidade na fila de espera é quase 10 vezes maior do que a mortalidade operatória. Ou seja, morre de infarto, acidente vascular cerebral, diabetes e suas consequências. Ou seja, morre por não fazer a cirurgia. Por não fazer a cirurgia. Então, veja, aquela frase que eu já ouvi de alguns quando vem pai e filha, marido e mulher,
olha, eu tenho muito medo que ele se opere, porque eu não quero perdê-lo. Essa frase não é racional, ela é emocional. Porque o racionale seria, olha, eu gostaria que ele se operasse, porque eu não quero perdê-la. Porque a mortalidade é muito mais alta na manutenção da obesidade com seus consecutários do que a mortalidade operatória. Do ponto de vista de tecnologia, o que é que tem mudado nos últimos anos nessa modalidade de cirurgia? Houve um incremento razoável da utilização dos robôs? Então, veja, a cirurgia começou dentro da Revolução Industrial, né? A evolução. A cirurgia 1.0, que era aquela cirurgia aberta, que os pacientes passavam 7, 8 dias internados no hospital, passavam 4 dias no UTI, e uma mortalidade considerável, um índice de complicação alto no início. Isso foi evoluindo, né? E evoluiu para a cirurgia 2.0, que é a videolaparoscopia. Então, aí já foi a era dos procedimentos minimamente invasivos. A mortalidade caiu consideravelmente e hoje nós trabalhamos com a cirurgia 3.0. E o que é a cirurgia 3.0? É a cirurgia robótica. Na realidade, ela não é realizada pelo robô. Ela é assistida pelo robô. Ela ainda é realizada pelo operador. E a robótica entra assim como uma sofisticação da videolaparoscopia. Ela é uma videolaparoscopia melhorada tecnicamente. Com mais precisão. Com mais precisão. É o que o robô faz, é o papel do robô. Que as pistas têm uma movimentação muito grande, a gente trabalha com a terceira dimensão, ou seja, permite uma intervenção mais milimétrica. Mais milimétrica, mais detalhada. E agora vai se tornar uma realidade, é a cirurgia 4.0. Muita coisa vai ter que ser reinventada, porque a cirurgia 4.0 não vai precisar do cirurgião. Vai ser o próprio robô, que como é um ato repetitivo, ele armazena todas aquelas informações e vai conseguir fazer isso no paciente com a precisão maior e melhor do que a do operador. E aí vai se precisar mais o quê? De engenheiro, o cirurgião vai ter que se reinventar, sabe? Uma série de especialidades médicas vão ter que serem reinventadas. Dr. Walter, nós estamos chegando ao final dessa conversa de hoje. Eu queria deixar uma última questão. Qual é a taxa de recidiva, ou seja, de retorno da doença, no caso a obesidade, entre os pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica no Brasil hoje? Pois não, veja, o reganho de peso é um dos problemas da operação, não é? E daí que é fundamental, sabe, que o paciente, quando ingressa nesse programa, logicamente, ele quando ingressa, vai buscar o tratamento cirúrgico, é porque ao longo da vida ele já tentou todas as alternativas de forma conservadora, seja lá por remédios, alguns procedimentos como balão, em síntese, e não conseguiu lograr êxito, não é? E aí entra a operação. A operação é uma ferramenta excepcional. Agora, ela é uma ferramenta, porque ela é objetiva, trazer ao indivíduo uma transformação de hábito alimentar e hábito no que concerne a atividade física. O alimentar, ele é um grande facilitador, porque as operações, elas bloqueiam o hormônio que leva ao apetite, que é a grelina. Então, subitamente, depois da operação, os pacientes estão sem fome. Eles ficam se alimentando daqueles copinhos tipo cafezinho e ficam satisfeitos. Então, é uma ferramenta excepcional. Então, ele precisa, em cima disso, adotar uma cultura alimentar saudável e aderir a uma atividade física. Se ele fizer isso, o resultado é maravilhoso. Ele vai ter as suas doenças controladas, aí entra o diabetes, a hipertensão, todas aquelas que eu citei, a apneia do sono, em síntese, os problemas osteoarticulares, né, da coluna, do joelho. Bom, ele aderindo a essa atividade e mudando o hábito, certamente o resultado vai ser bom. Agora, se ele não tiver disciplina nisso, ele está fadado a ter um reganho de peso e o retorno assim, ao peso, mais ou menos o que era o peso original, em torno de 20%. 20%. Para se considerar um mau resultado, né? A grande maioria, e hoje é uma concentração muito grande, sabe? Até mesmo se conseguindo algumas alternativas para esses pacientes que têm um reganho de peso e tentar enquadrá-lo trazendo para uma vida mais saudável e, com isso, a gente aumentar a expectativa de vida,
aumentando E uma vida mais saudável. E qualidade de vida, né? Que é a essência da operação. Dr. Walter França, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até semana que vem com mais um 20 Minutos. Muito obrigado, doutor, por Eu que lhe agradeço. Conversar. Foi um prazer. O problema de saúde pública, isso é muito